Vamos à exposição da palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E hoje faremos a exposição do verso 1 ao verso 6. Efésios 5, de 1 a 6. Você que é um membro assíduo aqui das quartas-feiras, você sabe que a gente está expondo a carta de Paulo aos Efésios. E já estamos no capítulo 5, falta só terminar o 5 e o 6. E graças a Deus por isso, a palavra de Deus está sendo exposta aqui. Na noite de hoje, eu queria falar sobre andar em amor. E a pergunta para a nossa reflexão hoje: será que nós estamos realmente andando em amor, assim como a palavra de Deus nos instrui? Como que anda a nossa vida? Será que nós estamos vivendo dessa forma que Deus coloca para nós? Como a gente conversou em outras pregações, Deus ele tem trabalhado no corpo, tem trabalhado na igreja. Deus tem restaurado a igreja, nos fez e tem feito, cada um de nós, novas criaturas. E por conta da ação de Deus em nós, existe esperança para uma vida nova, para refletirmos o caráter de Jesus. E será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nas nossas atitudes diárias, nas nossas conversas, sejam elas presenciais, sejam conversas por WhatsApp, será que nós estamos refletindo o amor de Deus? É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Leiamos então Efésios 5, de 1 a 6. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, mais uma vez clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos entender a Tua palavra, a Tua vontade revelada, e que a palavra de hoje seja aplicada ao nosso coração. Só o Senhor pode agir no mais íntimo do nosso ser, e que essa noite seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento, de alegria na presença do Senhor, e que possamos sair daqui alimentados com a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há duas palavras-chave, dois conceitos importantes nesse trecho que nós lemos. Primeiro, santidade. Esse é o primeiro conceito. E o segundo, amor. Alguém que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Alguém que foi retirado do império das trevas e agora faz parte do reino da luz. Essa pessoa, ela vai ter uma vida de santidade. Uma vida em que o seu coração vai se conformando à imagem de Cristo Jesus. E uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela vai andar em amor. E nós precisamos definir essa palavra amor, porque você deve concordar comigo, que na sociedade hoje essa palavra está muitas vezes deturpada. Muitas vezes as pessoas falam em amor, 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 mas o conceito de amor que o mundo muitas vezes fala não tem nada a ver com o amor que a Bíblia nos coloca aqui. E amor, segundo o texto bíblico, é uma atitude de doação, de sacrifício, de entrega, que não depende do objeto amado. Quando a Bíblia fala que Deus nos amou, significa que o motivo para Deus me amar e te amar é o seu caráter, é a sua bondade, é a sua graça.
Então, quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando simplesmente de um sentimento bonito, de uma gentileza que a gente troca com pessoas que a gente gosta, mas amor aqui é doação, é sacrifício, é entrega. E quando Paulo fala sobre amor nesse texto, ele ensina que da mesma maneira que Cristo se doou, da mesma maneira que Cristo se sacrificou, da mesma maneira que Cristo foi cravado ali no madeiro para a nossa redenção, e Ele faz isso por amor e graça, eu e você, como povo de Deus, nós devemos nos doar, nós devemos transbordar desse amor de Deus. A iniciativa é de Deus, Ele nos amou primeiro, mas também nós o amamos, e nós vamos amar as pessoas à nossa volta. Mas antes de falar sobre esse amor, eu queria mostrar para você, aqui no verso 3, do verso 3 ao verso 6, que a nossa natureza humana que foi contaminada pelo pecado, a nossa natureza caída, ela nos impede de andar em amor. Por que o ser humano não ama? Por que o ser humano muitas vezes ele age de maneira contrária à vontade de Deus? A resposta está na natureza caída. Leia comigo, do verso 3 até o verso 6. Tem algumas palavras difíceis aí, mas vamos juntos, vamos lá. Mas, leia comigo, a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo nos ensina que sem Cristo nós estamos vivendo de acordo com a natureza humana caída, manchada, corrompida pelo pecado. E por conta dessa natureza caída, as nossas atitudes, a atitude do ser humano sem Deus, será atitudes contrárias ao amor e à santidade que Deus exige. Como que um ser humano sem Cristo ele age? Paulo ele fala de imoralidade sexual, ele fala de impureza, ele fala de ganância, ele fala de obscenidade, fala de conversas tolas, fala de zombaria sarcástica, ou seja, quando eu falo, me direciono com alguém, zombando essa pessoa, ferindo essa pessoa. Tudo isso é um reflexo dessa natureza caída. É um reflexo de um coração que não adora a Deus, e está voltado para a sua própria vontade carnal. Paulo ele fala sobre idolatria, e sabemos, meus irmãos, que a idolatria é você substituir Deus por qualquer outra coisa criada. O ser humano, no pecado, ele vive dessa maneira, idólatra. Muitos vão idolatrar o dinheiro, muitos vão idolatrar o sexo, muitos vão idolatrar a si mesmo. E a consequência disso é uma vida egoísta. Paulo ele fala do egoísmo. Uma pessoa que vive de acordo com a natureza caída, ela vive para ela. Ela não se doa, ela não se sacrifica, ela não pensa em agradar a Deus, e essa é a realidade de uma natureza caída. E aí Paulo ele fala, por exemplo, da imoralidade sexual, da impureza, da ganância. E quando ele trata da questão sexual, ele está falando de qualquer atividade sexual fora do padrão ordenado por Deus. Ele fala de obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais, ou seja, uma natureza caída, que me leva a pecados, que me leva a desagradar a Deus, que me leva a ofender o próximo. E olha que interessante, na mesma passagem que Paulo fala sobre cobiça, ele fala sobre idolatria. Ou seja, nós fomos criados, sem o pecado, nós fomos criados para desejar a Deus, para desejar um relacionamento com Deus. O problema é que o pecado estragou isso, e aí o ser humano ele deixa de orientar o seu desejo para Deus, ele deixa de fazer isso, e agora está desejando outras coisas, ele agora está cobiçando aquilo que não é dele, ele agora se sente uma insatisfação tão grande ao ponto de não se contentar com aquilo que ele tem,
ele não se contenta com a esposa que tem, com os bens que tem, ele está sempre desejando o que não é dele. Isso é um reflexo da natureza caída. E Paulo ele fala sobre más conversações. Ele diz aqui que nós que recebemos uma nova natureza, nós que não vivemos mais segundo essa natureza caída, a nossa conversa tem que mudar. Os temas de conversa entre os cristãos, eles mudam. Mudam porque nós agora pensamos na santidade de Deus. Nós agora queremos agradar a Deus, nós queremos amar as pessoas à nossa volta. Então, vamos buscar a santificação mediante a obra do Espírito Santo na nossa vida. E aí, meus irmãos, Paulo, ele usa algumas palavras muito fortes para mostrar para a gente uma conduta que não agrada a Deus. Eu queria olhar aqui algumas palavras que Paulo coloca. Ele fala de obscenidade. Obscenidade se refere a qualquer tipo de atitude de cunho sexual que é vergonhosa, que é humilhante. Paulo ele fala de conversas tolas. O que são essas conversas tolas? São diálogos fúteis, que não agradam a Deus e também não trazem edificação mútua. Paulo ele fala de uma zombaria sarcástica, que indicam brincadeiras que humilham o outro, que envergonham o outro, uma forma de humor de mau gosto, uma pessoa que usa da sua linguagem para ferir, usa de linguagem vulgar, ofensiva. E agora, meus irmãos, que recebemos a nova natureza em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, essas atitudes não combinam mais com o povo de Deus. Paulo encoraja os cristãos a substituírem essas atitudes por gratidão, reconhecendo quem Deus é e o que Ele tem feito. Em vez de usar palavras que desonram a Deus, nós os crentes devemos expressar gratidão e olhar para a nossa vida de acordo com a nova natureza em Cristo Jesus. Meus irmãos, você concorda comigo que falar sobre o pecado no mundo hoje não está na moda, não é verdade? Mas Paulo, ele é muito claro dizendo que essa natureza caída, ela tem consequências. Paulo fala que por conta dessa natureza caída, o ser humano ele é incapaz de participar do reino de Deus. Verso 5, você pode olhar aí. Por causa dessa natureza caída, nós perdemos esse relacionamento com Deus, estamos separados de Deus. Por causa dessa natureza caída, nós não conseguimos cultivar a unidade entre nós. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, ele fala constantemente sobre unidade, que Cristo ele vem, e o sacrifício de Cristo foi para derrubar muros de inimizade. E Paulo ele fala do julgamento de Deus. Sem Cristo nós estamos perdidos. Paulo ele fala aqui no verso 6 sobre a ira de Deus, que é a sua santa aplicação de justiça sobre os filhos da desobediência. Isso mostra para nós que Deus não apenas desaprova esses pecados que nós mencionamos aqui, mas que a ira santa de Deus é resultado dessa atitude de rebelião do ser humano contra Deus. A ira de Deus é dirigida àqueles que desobedecem a Deus, rejeitam a verdade de Cristo. E Paulo ele mostra claramente que o pecado ele tem consequências. Muitas vezes conversando com adolescentes, existe uma certa confusão. Eles me perguntam, mas por quê? Por que do sacrifício de Jesus? Por que Jesus teve que vir? Por que você fala com tanta alegria, com tanta força sobre o sacrifício de Jesus? A gente precisa lembrar que os nossos pecados, eles são extremamente ofensivos. Os nossos pecados ofendem um Deus que é santo. Os nossos pecados ofendem criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. O pecado ofende a natureza, o pecado é algo extremamente ofensivo e de consequências terríveis. É por isso que num culto como hoje a gente anuncia a graça de Deus. Porque você, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, você jamais se aproximaria de Deus, você jamais teria relacionamento com Deus, porque somos pecadores, miseráveis, e merecemos a ira de Deus.
Essa é a consequência da natureza caída. E eu queria convidar você agora a olhar para a natureza caída hoje, para a nossa sociedade hoje. Você consegue perceber a natureza caída? Se você for olhar para os filmes hoje, para as séries, para stand-ups, muitas vezes, esses conteúdos, eles refletem a natureza caída. Você vê piadas maliciosas, piadas que ofendem a santidade de Deus. E Paulo está falando, olha, você que recebeu uma nova natureza, não combina com você viver, olhar, consumir aquilo que diz respeito à velha natureza. Não combina mais. Agora, nós que pertencemos a Deus, devemos caminhar em santidade e em amor. E Paulo, ele contrasta isso. Ele contrasta uma vida no pecado com uma vida de santidade, uma vida de amor. Ele fala de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que se doou por nós. Jesus que foi cravado no madeiro, que pagou o preço da nossa redenção, para que eu e você, mediante o sacrifício de Cristo, pudéssemos andar em amor. E aí eu queria que você olhasse para o verso 1 e o verso 2, porque Paulo, ele vai falar que Jesus, ele se doa para que eu e você possamos nos doar, possamos andar em amor. Vamos ler juntos, bem forte, 1 e o 2? Vamos lá. Sede. Veja que aqui nós temos o coração do Evangelho. Cristo se doou, Cristo se sacrificou. O Evangelho nos anuncia que Jesus, ele reconcilia pecadores com Deus. Por causa dessa boa notícia, eu posso chegar para você e dizer, você pode sim viver uma vida de santidade. Você pode sim vencer o pecado. Você pode sim, a cada dia mais, num processo, ser parecido com Jesus, por causa da obra de Cristo. E quando somos alcançados por essa obra, existe em nós amor sacrificial. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, existe em nós rejeição do pecado. O pecado não é apenas um desvio, o pecado é algo que desagrada a Deus, que ofende a santidade de Deus. Por isso nós lutamos contra o pecado. Eu não estou aqui pregando uma mensagem moralista dizendo que você não vai pecar nunca mais, não é isso. Mas quando nós pecamos, o pecado se torna amargo para nós. Ele se torna amargo. Quando erramos contra Deus, contra o próximo, nós sentimos a dor. Sentimos que, poxa, deixamos a velha natureza voltar. E Paulo, ele fala, olha, vocês agora foram transformados. E portanto, vocês devem imitar a Deus. Como que eu imito a Deus? Olhando para Cristo Jesus, que é o exemplo perfeito, que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Cristo se doou e a gente não merecia isso. Como foi falado aqui, merecíamos a ira de Deus, mas Cristo se doou. E algo que Paulo fala aqui, que me chama muita atenção, é que ele nos chama para imitar a Cristo como filhos amados. Uma pergunta que você deveria fazer, por que eu tenho que imitar a Cristo? Por medo do inferno? Não. Cristo já pagou o preço da sua redenção. Então, por que eu devo imitar a Cristo? Porque nós fomos adotados por Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem tem filho aqui sabe disso. O filho, ele olha para o pai, para a mãe e ele imita as coisas boas e as ruins também. Paulo está falando, olha, da mesma maneira, vocês como filhos amados, vocês foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, vocês receberam uma nova natureza, portanto, imitem a Deus, reflitam santidade, reflitam o caráter de Deus no seu dia a dia. E Paulo, ele diz que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, aceitável diante de Deus. Veja que ele usa o termo aroma agradável. Paulo está usando um termo do Antigo Testamento. No período dos sacrifícios ali no Antigo Testamento,
Um sacrifício de aroma suave, ou aroma agradável, era um sacrifício aceitável. Cristo se sacrificou de maneira perfeita em nosso lugar. Cristo se sacrificou para que nós pudéssemos viver e andar em amor. Então, por causa de Cristo, você pode sim evitar práticas pecaminosas. Você pode sim desejar santidade. Você pode sim desejar pureza, viver uma vida santa na presença de Deus. Paulo está nos falando isso, chamando-nos a abandonar o pecado e viver como filhos amados, refletindo o caráter de Deus. Como anda a sua vida, meu irmão, minha irmã, com Deus? O apologeta C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, e ele fala de 4 palavras gregas, que na nossa língua são traduzidas por amor. Ele fala de uma palavra que é a palavra estorguê, que é um amor de família, é o amor de você se identificar com seu pai, com a sua mãe, com algum familiar seu, e você se sente à vontade com essa pessoa. Veja na sua casa você põe aquele chinelão de dedo, aquela camiseta, sabe, rasgada, às vezes, né, bem antiga. Geralmente os homens fazem isso. Eu não renovo meu guarda-roupa, minha esposa que tem que ficar tirando aquelas roupas, sabe, aquelas camisetas que não dá mais. Estorguê é quando a gente se veste assim, a gente se sente bem ao lado da pessoa. É um tipo de amor. Mas tem um outro amor, que é o amor filia. E filia é amizade. São pessoas que caminham juntas porque têm valores em comum, têm habilidades em comum, têm interesses em comum. É um tipo de amor. Lewis, ele fala também do amor eros, que é o amor que deve ser cultivado no casamento, da atração emocional e física. É o amor que nos conduz a uma união íntima entre 2 pessoas no casamento. Agora tem um 4º tipo de amor, que é o mais especial de todos, é o mais elevado de todos, que é o amor ágape. Sabe qual que é a diferença do amor ágape para os outros 3 tipos de amor? É que esses 3 tipos de amor que eu falei, para eles acontecerem, você precisa retribuir. Então, para que haja uma família unida, tem que haver retribuição, cooperação. Para que haja uma amizade, os 2 precisam cultivar a amizade. Para que haja o amor eros, o casal precisa estar sintonizado. Mas no ágape não. O ágape é uma decisão unilateral. A pessoa que ama, ela decidiu amar, independe da resposta do outro, independe se o outro merece ou não. E foi esse amor que Deus demonstrou para mim e para você. Amor ágape. Cristo, ele se doa, ele se sacrifica. Não porque você merece, não porque você precisa retribuir para merecer o amor dele, não, ele não faz isso, até porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo decide nos amar com esse amor incondicional. Meus irmãos, quem entende isso fica constrangido com o amor de Deus. É igual dar presente para rico, a pessoa que tem tudo. O que você pode dar para essa pessoa? Trazendo aqui para a nossa relação com Deus, o que eu e você poderíamos oferecer para Deus para retribuir o amor dele? Absolutamente nada. E os filhos que entendem isso, entendem o amor do Pai, eles vão agora transbordar desse amor, eles vão agora andar em santidade de vida. E agora, para a gente finalizar, eu queria ser mais prático. Como é que a gente anda em amor no nosso dia a dia? Como é que a gente rejeita práticas pecaminosas no nosso dia a dia? Então vamos pensar aqui no ambiente de trabalho. Se Paulo está falando que é possível andar em amor, significa que lá no seu ambiente de trabalho, que é competitivo, muitas vezes um querendo puxar o tapete do outro, o que você vai fazer lá? Você vai ser honesto, você vai ser transparente, mesmo que isso não traga um ganho imediato. Você vai valorizar as pessoas antes das coisas. Você vai se doar por pessoas. Ai, mas pastor, no meu trabalho ninguém merece, minha chefe não merece. Todo dia eu olho para ela, tenho vontade, pastor, de... Falo, eu vou xingar minha chefe, mas não xingo porque está me pagando. Ação de Deus em nós
nos faz transbordar em amor. Vamos pensar nas redes sociais. Você usa seu celular? Eu vejo vários idosos mexendo nas redes sociais. Não é coisa de jovem não, todo mundo está nas redes sociais, está lá no WhatsApp, está lá no Instagram, alguns no Facebook. Como é que eu ando em amor ali? Então, num mundo onde há obscenidade, onde há conversas tolas, o cristão ele deve se abster de compartilhar esses conteúdos ou participar de conteúdos assim, que não edificam. E ao invés disso, os crentes são chamados a espalhar o evangelho do Senhor Jesus nas suas redes sociais. Lá nas redes sociais há muita zombaria. Há ou não há? Pessoas humilhando umas às outras, ofendendo umas às outras. Se queremos imitar a Deus, nós não vamos agir assim, nós vamos agir em amor. Eu quero ser mais prático. Nesse texto que nós lemos, quais são os imperativos de Deus para nós? Já que Cristo nos deu uma nova natureza e é possível viver uma vida diferente, então o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, imite a Deus como um filho imita ao seu pai. Os cristãos são chamados a serem imitadores de Deus como filhos amados. Eles devem refletir o caráter de Deus mediante a obra do Espírito Santo. Nós cristãos devemos demonstrar graça e bondade às outras pessoas, assim como Cristo fez, porque Cristo é o exemplo, Cristo é o padrão para a nossa nova vida. Devo imitar a Deus, mas também, em segundo lugar, devo andar em amor. E esse amor é muito mais do que um sentimento, esse amor é muito mais do que uma mera retribuição, mas é uma atitude sacrificial que busca o bem maior do outro, independente de mérito. Então guarde isso, eu preciso imitar a Deus, eu preciso andar em amor. E em terceiro lugar, eu preciso fugir do mal. Nós como cristãos, pela força do Espírito Santo, devemos evitar práticas pecaminosas, como a imoralidade sexual, a impureza, a ganância, a obscenidade, conversas tolas, zombarias, como falamos, porque esses comportamentos não agradam a Deus, eles ferem a santidade de Deus, e nós como filhos amados queremos agradar ao nosso Pai, por isso fugiremos do mal. Em quarto lugar, imite a Deus, ande em amor, fuja do mal e cuide da sua língua. Cuide das suas palavras. Quem foi transformado por Cristo vai substituir palavras desrespeitosas, palavras vulgares, por palavras que edificam e demonstram gratidão a Deus. Como está a sua comunicação, meu irmão, minha irmã? Crente não pode falar, eu falo mesmo, estou nem aí se o outro vai gostar ou não, eu falo. Eu firo mesmo com as minhas palavras. Não. Nossa nova natureza nos permite agir de maneira diferente, edificar as pessoas com as nossas palavras. E diante disso eu queria fazer uma pergunta para você e para mim também. Qual dessas áreas pecaminosas você deve se despir? Qual é a sua área que você se encontra aí mais vulnerável? Será que é a área sexual banalizada? Será que é uma vida egoísta, voltada para si, que não se doa? Será que você precisa mudar sua comunicação? Pais, como vocês têm falado com os seus filhos? Maridos, como vocês têm falado com as suas esposas? E eu estou falando isso não para jogar um peso em você, de jeito nenhum. Mas eu estou aqui falando isso para que você, em primeiro lugar, agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você faz parte de um projeto maior, que é a igreja do Senhor Jesus. E Deus chama você e a mim para uma vida de santidade, por meio do Espírito Santo. E que você ore de maneira sincera, pedindo a Deus, Senhor, revele para mim os pecados que eu preciso me despir, me desfazer. Peça para que Deus revele ao seu coração. E se você se encontra prostrado por conta do pecado, desanimado,
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que há perdão da parte de Deus para todos nós. Você que caiu, pastor, eu caí. Pastor, meu pecado é grave, eu estou cheio de culpa na minha vida, no meu coração. Eu quero dizer para você que se você se arrepender verdadeiramente, com humildade, com contrição no seu coração diante de Deus, há perdão para você, meu irmão, minha irmã. E você pode deixar de viver essa vida miserável da velha natureza e passar a viver a vida na nova natureza em Cristo Jesus. Há perdão para mim, há perdão para você. Essa mensagem não é sobre nós. Essa mensagem é sobre um Deus justo, gracioso, amoroso, que pela sua graça e misericórdia nos alcançou. Então, se você há muito tempo está frio na sua vida com Deus, na sua vida de oração, na sua vida de estudo da palavra, eu quero te incentivar. Olhe para Deus, clame a Deus: Senhor, mude o meu coração. Eu sozinho não vou conseguir mudar meu coração, pelos meus próprios esforços eu não vou conseguir mudar de vida, eu não vou conseguir fugir do mal, andar em amor, andar em santidade, mas pela sua ação, ó Deus, pela ação do Espírito Santo na minha vida, é possível vencer pecados que nos aprisionam. Há perdão da parte de Deus para você, há perdão da parte de Deus para você. Cristo, Ele foi crucificado no madeiro, e aquela obra dele não foi em vão, foi para nos redimir, foi para nos dar uma vida nova, e essa vida que você pode começar a viver hoje, eu queria convidar você a orar comigo, e vamos apresentar o nosso coração diante do Senhor, e falar: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu quero viver de acordo com essa nova natureza. Vamos orar. Apresente o teu coração diante do Senhor. Deus conhece você. Deus sabe tudo sobre você. Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas dores. Ele sabe o que passa no seu coração ali à noite, quando todos estão dormindo e você está lá acordado, olhando para cima, preocupado, ansioso, estrangulado pela culpa, estrangulado por uma vida que não é vida. Clame o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito na presença dEle. Assim como aquele filho pródigo estava longe do caminho do pai, ele volta como um servo sujo, imundo, e o pai o trata como filho. Paulo disse aqui: imitem o Senhor como filhos amados. Nós somos filhos adotados pelo Senhor em Cristo Jesus. Então há perdão para mim, há perdão para você, há perdão por causa do sangue de Cristo derramado ali na cruz. Mas também tinha o filho mais velho que estava lá na casa do pai, e esse filho estava junto do pai, mas estava com o coração longe, estava distante do pai. Pode ser o seu caso, você está aqui na igreja, mas você está longe, seu coração está longe. O Evangelho de Cristo Jesus nos diz que há perdão, há graça para nós, tanto para o filho que saiu, como para o filho que está lá na casa, mas não se arrependeu. Há graça de Deus para nós, há perdão de Deus para nós, há vida nova de Deus para nós. Podemos andar em amor, podemos andar em santidade, por causa desse Deus maravilhoso, desse Deus gracioso que nos alcançou. Ó Deus, ouça a oração dos teus filhos aqui, nesta noite. Senhor, aquele que está comprimido pela culpa, Pai, que saia daqui liberto pelo sangue do Senhor Jesus. Oh Senhor, se há alguém que está distante do Senhor, vem aqui à igreja apenas por vir.
que essa pessoa tenha uma vida nova, uma vida renovada, uma vida de oração, uma vida de conhecimento mais profundo do Senhor. Ó Deus, eu quero ter mais sede pela Tua palavra, eu quero ter mais sede, ó Deus, por conhecer o Senhor. Eu quero olhar para a Tua palavra, Pai, para a Tua santa lei, e desfrutar, ó Deus. Nos ajude, Pai, porque sozinhos somos incapazes, impotentes, imperfeitos, ó Deus. Mas que bom que a Tua graça se derramou sobre nós. Derrama da Tua alegria, Pai, a cada coração, derrama da Tua graça, que possamos olhar para a Tua bondade, olhar para o Teu amor, que foi muito mais do que uma simples amizade, ou um relacionamento familiar. O amor que o Senhor teve para conosco foi ágape, foi um amor sacrificial, um amor de doação. E a minha oração, Pai, nesta noite também, é que a gente se levante daqui para a gente se doar na nossa casa, que os pais possam se doar pelos filhos, os maridos pelas suas esposas, as esposas pelos seus maridos, uma vida de amor, uma vida de sacrifício, de entrega, a semelhança do que Jesus Cristo fez. Ó Senhor, nos desperte para isso, aviva-nos, ó Deus, aviva-nos para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus, amém.